Amém? Já eu pedi para você colocar o primeiro slide para mim, por favor. Bom, na verdade é uma responsabilidade hoje estar aqui nessa manhã, né? Ministrar aqui na escola. Por um tempo já estou aqui como superintendente com o pastor Itamar. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui falando como professor nessa manhã. E é um privilégio, então, estar aqui a gente falando nessa manhã. Então, quando eu vejo os irmãos aqui, eu vejo que vocês gostam de anotar aí o que os pastores falam, às vezes perde alguma coisa, né? Então, eu criei um QR Code dessa aula, e se você quiser baixar no seu celular aí agora essa aula, e depois você quiser dar uma lida na aula, você pode abrir o seu celular, ligar a câmera do seu celular, e se você colocar nesse QR Code, você vai baixar aí agora essa aula que eu vou ministrar para você aqui nessa manhã, né? Então, se você quiser depois dar uma lida, viu, pastor Ricardo, pastor Maxwell, quiser corrigir, tá? Fique à vontade, para que a gente possa estar melhorando essa aula aí, tá bom? Então, se você quiser. E nesse QR Code aí também tem alguns trabalhos, alguns artigos e alguns links de alguns sites que eu pesquisei para poder montar essa aula aqui nessa manhã. Então, quando você abrir, você vai ver algumas outras coisas que são esses artigos que a gente pesquisou para embasar nessa aula dessa manhã. E eu falei com o pastor Itamar e ele falou para dar essa aula aqui, e na verdade eu sempre quis falar sobre esse assunto, eu tenho lido um pouco sobre esse assunto, porque já tem um tempo que eu ministro e eu dou aula em universidade. Então, desde que eu terminei a minha pós-graduação, eu ministro na universidade e, na verdade, sempre há esse embate. A ciência e a fé, a ciência e a religião, né? Podem andar juntos? Elas combinam ou não, né? Ontem eu falei para minha avó que ia falar sobre esse assunto e ela falou assim, mas eles não gostam muito da gente não, né? Eu falei, não, avó, vou falar amanhã, vamos tentar mudar, não é? Esse pensamento acerca desse assunto, porque na verdade se fala muito isso, mas eu quero, ao final dessa aula, trazer alguns argumentos para que a gente mude um pouco essa visão, que é o que o pastor Enoque fala muito aqui, não é? Eu preciso cometer um suicídio racional, intelectual, para me manifestar a minha fé. Então, nessa manhã, o que eu quero discutir com vocês é acerca desse assunto, não é? O que tem a ver religião, fé e ciência. E a gente vai tentar trazer algumas coisas aqui nessa manhã. Então, a sua revista, ela vai trazer aí, sobre ciência, a constante busca do conhecimento, o enfraquecimento do cientificismo e a ciência evolui. E aí eu coloquei, se puder ir passando, por favor, já eu não estou conseguindo passar aqui. E aí, quando eu leio na palavra de Deus, em Mateus 22, 36 e 37, quando perguntado a Jesus, qual o maior do mandamento? Jesus responde assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Então, quando eu leio isso aqui, eu vejo que Cristo abre o nosso coração, né, para que a gente o conheça. Abre a nossa alma para que nós possamos recebê-lo. Mas, sobretudo aqui, ele nos exorta a tentar abrir a nossa mente, para que a nossa mente seja cheia do Espírito Santo e que haja no meu coração a certeza da minha fé. Então, para mim falar da minha fé, eu tenho que conhecer a minha fé. E para mim conhecer a minha fé, eu tenho que estudar a palavra de Deus. Então, parte do pressuposto, para que eu possa falar da palavra de Deus, eu tenho que estudar a palavra de Deus. Então, nós temos que abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e abrir a nossa alma para entender
o que Cristo preparou para nós. Então, quando eu leio isso aqui, a gente vê que essa revista traz alguns assuntos importantes. Que a ciência, sim, ela sempre busca de forma constante o conhecimento. E ela sempre evolui. E eu quero te dar um exemplo. Pastor Eliseu, quando a gente começou tinha um LP, depois passou para o CD. E hoje nós estamos já nas plataformas de streaming, né? Então tudo vai o quê? Evoluindo, vai mudando a forma de se ver. É esse o papel da ciência. Qual que é o papel da ciência? Em tese, trazer um benefício de conforto, de melhora daquilo que a gente usa. Então, no final, qual que é o objetivo da ciência? Trazer bem-estar para a sociedade. Essa é a função da ciência. Ela trabalha dentro do racional. Porque se eu for falar sobre o sobrenatural, aí a ciência já não vai conseguir agir. Eu vou ter que falar sobre a fé. E para que você grave isso, como a ciência evolui, se eu te falasse nessa manhã assim, qual que é o lugar no mundo hoje que está os maiores pesquisadores e aqueles que pensam o que você vai usar daqui 20 anos? É nesse lugar aí. É o Vale do Silício. Fica nos Estados Unidos, na Califórnia. E você vai falar para mim assim, o que tem lá? Provavelmente qualquer empresa que você vier à sua mente hoje de tecnologia, vai estar lá. Se você falar assim, Facebook, está lá. Se você falar Instagram, está lá. Se você falar IBM, está lá. Se você falar GE, está lá. Então, esse é o lugar hoje que se concentra o maior número de cientistas hoje no mundo. E essa semana eu estava vendo algumas notícias e uma delas que me chamou a atenção, que os Estados Unidos liberou para o mundo inteiro isso, liberando um passaporte especial, um visto de permanência. Para quem? Para professores de universidades. Porque eles sabem, e qualquer um sabe, que uma nação só será rica e próspera se tiver educação e dominar a ciência. E é isso que nós temos que entender, não é? Fé e ciência, ela vai andar junto. Né? Como é que uma nação vai crescer se ela não está baseada na educação e na ciência? Então, os Estados Unidos investem pesadamente em levar mentes brilhantes para os Estados Unidos. Ele paga alto salário, ele estimula você a ir para lá. Eu tenho amigos, né, que terminaram agora o pós-doutorado, foram convidados para ir para lá. Né? Então, se você tem alguma coisa de diferencial, com certeza eles vão investir em você. Porque é através da ciência que vai mudar essa perspectiva. Então, eu quero que você tenha em mente que a ciência em si, ela traz um número de benefícios. Né? Então, pressupõe-se que ela vai trazer um benefício para você. Agora, como é que esses pensadores, e eu quero dizer que não são todos, é parte dessas pessoas que trabalham com ciência, como é que eles falam da religião? E aqui eu quero perder um pouquinho de tempo nele, porque se você ler na sua revista, o comentarista fala que esse embate ele tem diminuído, mas não tem diminuído, ele tem aumentado. E eu te falo isso porque eu dou aula há 25 anos na universidade, não é? E é difícil você debater ali sobre esses assuntos. Né? Já se coloca em mente que quando você fala que é um crente, é um protestante, né? Já vem na mente que você é ignorante. Esses dias minha filha me ligou e falou assim, pai, vamos no batizado de uma pessoa amiga nossa? Eu falei, vamos. Eu falei, ó, porque ela converteu e os pais dela veem isso como uma afronta. Acha que está voltando atrás. Então, se tenta colocar na mente de todos que quando você manifesta a sua fé, na verdade você está abdicando da sua razão, da sua razão e do seu pensamento.
E eu quero ver nessa manhã se a gente consegue entender isso. E essa semana um amigo me mandou esse artigo. Eu coloquei, tudo que eu colocar aí tem referência a artigo. Se você quiser depois pesquisar, você vai achar. Esse colega me mandou esse artigo. E pelo título, né, esse é um pesquisador, um professor da Universidade de Madrid. Ele estuda arqueologia. E a especialidade dele é estudar a evolução humana. E quando você começa a ler o artigo dele, né, você pensa que ele é um cara de bom senso, sim ou não? O que está falando aí? Existe mais coisa do que trabalhar. Ele vai falar que você tem que descansar, que você tem que curtir sua família. E ele vai trazer esse assunto. Só que quando você vai ler realmente aqui, e eu gastei um tempo lendo aqui essa entrevista dele, o que ele fala aqui que me chamou a atenção? Ele fala na entrevista dele o seguinte: todo mundo quer saber de onde que veio, qual o objetivo dele na vida e para onde ele vai. E só tem duas formas de se explicar isso. Uma é a religião e outra é a ciência. Só que aí ele completa: a religião traz a falsidade e a ciência vem explicando. Há um embate ou não? Ele reconhece que a gente consegue explicar. A gente tem um raciocínio de se explicar como é que as coisas originaram e para onde nós estamos vindo. Só que ele coloca aqui que quando você fala isso, existe duas formas. Uma racional, que é a certa, que é a que ele entende como certa, e quando você fala em fé, é uma o quê? Falsidade, é uma enganação. Quem tem fé parece que não tem inteligência. Não é isso que fala? Não é isso que expressa? E aí eu coloquei um livro. Se você puder ler esse livro aí também, John McTour, ele vai falar sobre criação e evolução. Só que o que ele fala nesse livro dele aí? Qual que é a diferença do ateísmo antigo e do ateísmo atual, militante de hoje? Que o atual, o antigo, ele expressava que não existia Deus. Era suficiente ele só reconhecer que não acreditava em Deus. Só que o ateísmo atual, praticante, não serve para ele só falar que Deus não existe. Ele quer erradicar a fé de todo mundo. Ele quer acabar com a sua fé. Então, quando ele escreve um artigo desse, e é embasado na formação que ele tem, e na produção científica que ele tem, o que ele tenta fazer? Erradicar a fé. E eu coloquei outros exemplos aí. Richard Dawkins, ele escreveu um livro, chama Deus, um Delírio. Ele já vendeu mais de 3 milhões de cópias nos Estados Unidos. E o interessante no livro dele é que ele fala o seguinte: ele ataca diretamente o cristianismo, porque ele é americano, ele fala basicamente sobre o cristianismo. E ele fala no livro dele: se eu for falar de outra religião, eu vou citar nominalmente. Ou seja, se ele quiser falar mal do islamismo, do budismo, ele vai expressar que está falando mal dessas religiões. Mas ele fala assim, porque tudo que eu estiver falando, eu falo contra o cristianismo. Então ele tenta trazer à mente de todo mundo que não é possível ter razão e não é possível ter o quê? Fé. Aqui no Brasil, você já deve ter visto esse filósofo aí, Leandro Carnal. Já viu, pastor Marcos? Ele fala de forma debochada sobre a fé cristã. Debochada. Ele trata quem tem fé como alguém que não tem a mínima condições de raciocínio lógico, né, de pensamento lógico, né? Então, esses são os ateístas atuais, que tentam trazer à nossa mente que há um problema sério entre fé e razão. Pode passar mais um slide para mim, por favor?
Esse assunto está tão em voga nos Estados Unidos que eles lançaram 3 filmes. Se você puder assistir esses filmes, alguém já assistiu esses filmes aqui? São interessantes. O que esses filmes tratam aí? Ele fala do embate entre a fé e a ciência dentro das universidades. No primeiro filme, que é Deus Não Está Morto, qual que é o enredo desse filme aí? Um professor de filosofia, ele chega no primeiro dia de aula e coloca lá lista de um monte de ateísta, de filósofo ateísta, e ele fala o seguinte: para mim ganhar tempo na minha aula, todo mundo vai escrever no papel: Deus está morto, porque eu passo essa página e a partir daqui eu vou falar sobre o ateísmo. E aí um aluno levanta lá e não se dobra para escrever Deus está morto. E ele escreve lá: Deus não está morto. E esse professor então desafia ele, dá 4 aulas para ele falar diante da sala e convencer a sala que Deus está vivo. E no final você vai ver que esse aluno consegue convencer, né, através de argumentação, que Deus está vivo. No segundo, Deus Não Está Morto 2, qual que é o enredo do filme? Isso aqui você vai ver que está acontecendo no Brasil. Como ele não cala o aluno, no segundo ele tenta calar quem? O professor. O enredo do segundo é o quê? O enredo do segundo, um aluno pergunta à professora sobre uma passagem da Bíblia, e a professora, para responder esse aluno, ele cita a passagem, explica aquela passagem, e um outro aluno grava o vídeo. E coloca como se a professora estivesse o quê? Pregando dentro da sala de aula. E ela teve que responder um processo, porque um grupo ateísta, falando que o Estado é laico, não é isso que todo mundo fala hoje? O Estado é laico. Ela não poderia estar pregando dentro da sala de aula. E aí mostra que você pode não pregar, mas você não pode ser impedido de manifestar as suas opiniões. Por isso nós temos que falar e divulgar as nossas opiniões. No 3, o que ele fala? Se no primeiro eu não calei o aluno, no segundo eu não calei o professor, no terceiro filme o que ele traz como enredo? Nos Estados Unidos, e a gente vai mostrar isso, o costume é que você tem uma capela dentro da universidade, você tem um pastor lá dentro das universidades, eu vou falar por quê. Então, no enredo do filme 3 é o quê? Eles querem tirar a igreja de dentro da universidade, fisicamente. Então, se o aluno tem um problema, ele vai lá no pastor e pede uma oração, né? Se ele passa por algum problema, ele tem um apoio ali na instituição. E aqui, o que ele tenta tirar? Ele tenta tirar a estrutura montada dentro da universidade para que o aluno não tenha essa oportunidade, não é? Então, mostra, e esses filmes aí foram assistidos por mais de 3 milhões de pessoas também, mostra a importância da discussão desse assunto no meio evangélico. Então, como a gente está falando em ciência, eu não vou me ater muito a isso aqui, mas eu preciso falar algumas coisas aqui. Esse livro foi escrito por um pastor hoje, ele chama Josh McDowell. Esse é um ex-ateísta. O que esse pastor ele relata nesse livro? Ele é um professor de uma universidade americana e ele decidiu provar que a Bíblia era falsa. Ele estuda livros, ele é um professor de literatura. E ele resolveu pesquisar e mostrar que a Bíblia é falsa. Foi o que o pastor Ricardo falou aqui. E eu trouxe um monte de argumentos externos, né, da prova da Bíblia. Eu acho que alguma coisa que você falou está nesse livro. Eu acho que está nesse livro. O que ele mostra nesse livro aqui? O que ele traz? Ele foi pesquisando
E ele mostra que não tem nenhum livro no mundo da literatura mundial que tem mais embasamento, que tem mais comprovação do que a Bíblia Sagrada. E ele cita Lusíadas, que é um clássico na literatura. Existe 3 no mundo. O mais antigo que foi encontrado foi escrito 1.600 anos depois da citação do escritor. Então a chance de ser falso é o quê? Altíssima. Só que quando você vai estudar, ele cita como uma obra da humanidade, sim ou não? E a Bíblia? Foi escrita dentro do século que Cristo viveu. Mais de 9.000 escritos do Novo Testamento originais que já se encontrou. A comparação, por que Lusíadas é considerado um ícone da literatura e a Bíblia Sagrada é perseguida? Se você for pensar de forma racional, é muito mais fácil provar a existência e a legalidade da Bíblia do que um livro como esse, que entra nessa prova histórico-legal. Só que a ciência trabalha onde? Provas científicas. Só que a gente, quando for discutir aqui origem da vida e origem do universo, tanto a gente como eles não tem como o quê? Provar. Eles não conseguem fazer isso. E a Bíblia já relata algumas coisas. Por favor, gente, passe o próximo, por favor. Se você for ler a Bíblia, lá em Salmos 14:1, diz assim, ó: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, ateu existe desde a antiguidade. E eu queria ler com vocês mais uma passagem, Romanos capítulo 1, 20 a 22. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? É o ateu de hoje ou não é? Ele tem toda a tecnologia para enxergar o dedo de Deus, né, na criação. E o que ele fala? Não existe Deus. Ele tornou um insensato. Então vem à nossa mente: a religião impede o desenvolvimento científico? É o que se fala, sim ou não? É o que se fala. Talvez o que vem na minha mente, eu não consigo conciliar ciência e religião. É o que fala. Há um impedimento do desenvolvimento científico por causa da religião? E aí eu quero falar aqui só sobre o protestante, para você entender algumas coisas. Por favor, passa o próximo aí, por favor. Preste atenção aqui. Essas são algumas universidades americanas. Você conhece alguma delas? Já ouviu falar de Harvard? Já ouviu falar de MIT? Já ouviu falar de Princeton, Columbia, Caltech? Essas são as maiores universidades americanas. E se você for classificar no mundo, elas estão entre as 10 melhores do mundo. O que tem em comum essas universidades aqui? Todas foram fundadas por protestantes. Quem que tem ajudado a ciência, então? Hã? Então, o dia que falar para você que a ciência, que a religião trabalha a ciência, você fala assim: você sabe Harvard? Você sabe o MIT? Você sabe Princeton? São todas universidades fundadas por protestantes. Todas. E a maioria delas hoje ainda são administradas por entidades protestantes. Então a característica do protestantismo nunca foi calar ninguém. Ela sempre esteve disponível para discutir as ideias, não é? De mostrar o que está acontecendo. E preste atenção,
Quando falar que você fala da sua fé e isso diminui o seu intelecto, eu só quero te dar um dado, e eu anotei para você não esquecer. 84,2% dos prêmios Nobel ganhos por pesquisadores americanos, adivinha qual que é a religião deles? Protestante. Então, quem está estudando mais aí? Hã? Então, eu quero te dar alguns dados para a gente sair dessa manhã aqui quebrando esse paradigma, não é? Que não é possível você desenvolver coisas boas, né, em razão da fé. Na verdade, o que estimula o crescimento é a fé. É você acreditar que existem coisas novas, que tudo pode mudar. Isso vem da pregação do Evangelho. Por isso que as coisas vão mudando. Porque esses pesquisadores sabem que o melhor de Deus ainda está por vir. Esses pesquisadores, se você for ler, todos eles pensam que existem grandes mistérios aí na ciência que Deus guardou para que, quando você estudasse aquilo, né, você honrasse o nome do Senhor. Então, esse é um dado que eu acho extremamente importante e queria que você guardasse nessa manhã. Eu quis te dar outro dado. Você passa para mim, por favor? Preste atenção aí. Isso eu tirei de uma tese de doutorado, para mim falar que eu estou tirando de site. Eu peguei uma tese de doutorado, li algumas coisas sobre esse, na verdade eu li a tese, e eu tirei algumas coisas aqui. Preste atenção aqui. Todo mundo que dá aula aqui, a gente tem vários professores aqui, então você hoje tem um esquema de educação. Qual que é esse esquema? Educação infantil, sim ou não? Ensino médio, e vem o ensino superior. E existe uma briga para que esse ensino seja bancado por quem? Pelo poder público, sim ou não? Tanto é que a maioria das escolas são públicas. E o governo atual, se você ver algumas declarações do ministro da Educação, ele vai te falar o seguinte, que quer formar pessoas que terminem o segundo grau com alguma profissão, sim ou não? Já viu ele falar isso? Você sabe quem que pensou nisso e montou esse esquema de educação? Martinho Lutero, na Alemanha. Uma das melhores educações do mundo. Na Alemanha, todo o ensino é público, não existe ensino privado na Alemanha. Porque quem criou esse sistema de ensino, que deu a ideia, implantou esse sistema na Alemanha, foi Lutero. Só que, para que, na época que ele pensou isso, pudesse progredir, o governo teve que pancar as crianças, porque se usava criança ou adolescente para trabalho braçal, na época. Não é? E eles pensaram de uma tal forma que entregasse essa criança com uma profissão. Tanto é que na Alemanha como é que funciona? Como não tem Enem lá não tem Enem, né? Não tem Enem, então lá ninguém passa por Enem. Lá é meritocracia mesmo. Como é que é meritocracia lá? Quem define o que você vai ser são suas notas. Então, olha só, você vai progredindo na carreira, suas notas foram mais ou menos, você vai conseguir terminar o que seria para a gente aqui o profissionalizante, né? Então você vai sair no segundo grau com uma profissão. Só que a profissão lá na Alemanha é de alta tecnologia, né? Então, e os caras que sobressaem, que vão para onde? Para as universidades. Então, qual que é o problema do Brasil hoje? Que você não tem mão de obra o quê? Qualificada. Porque você treina o aluno hoje aqui para uma coisa sem objetivo. E é isso que tem que mudar. Sai sem profissão. Hoje eu estava falando com uma pessoa, e o pessoal reclamando da Enel aí, né?
E eles falam que não consegue contratar eletricista, porque não tem. Então a gente não forma mão de obra treinada para isso. A gente pensa que todo mundo tem que fazer faculdade, mas nem sempre. Então lá na Alemanha, os salários são pareados. Mesmo quem faz segundo grau e ensino superior são pareados, né? Para que você estimule as pessoas a terem essa qualificação. Então, o que se entende hoje de educação, então, de estrutura educacional, veio de onde? Foi ideia de quem? De Lutero. Quem está contribuindo com a ciência aí? Presta atenção aqui, eu vou caminhar mais rápido, que meu tempo já está acabando. Então, esses são... Pode passar mais um slide? Eu coloquei alguns pesquisadores atuais não, da ciência moderna. E aí tem alguns aí, Isaac Newton já ouviu falar, Louis Pasteur já ouviu falar. Algum desses, com certeza algum desses cientistas você ouviu falar. O que eles têm em comum? Todos são cristãos. E a ciência moderna que você tem hoje aí, que permitiu que você tivesse um celular, que o homem pisasse na lua, né? Vieram da pesquisa desses homens. Todos o quê? Cristãos. E a visão deles era o quê? Que existe uma ordem no universo, que Deus é glorificado quando compreendemos a sua criação. Então, a fé impede o desenvolvimento científico? Sim ou não? Não. Então, tire da cabeça. Propague isso aí, não é? Que você não precisa, como diz o pastor aqui, Enoque, cometer um suicídio intelectual para divulgar a sua fé. Então, a igreja tem feito muito pela ciência. E ela vai continuar fazendo mais. Outra coisa que esses ateístas falam muito, e hoje em dia, tudo que você vê eles falarem, eles falam isso, não é? Que a igreja, a religião em si, ela é um mal do século. E ele cita algumas coisas. Ele cita a Inquisição, ele cita a cruzada, ele cita a pedofilia na igreja católica, né? Então ele fala que para você ser bom, você não precisa acreditar em um Deus. Só que não existe lógica nessa razão. Até porque se você não tem um parâmetro do bem, o que existe de mal? Não existe nada de mal. Vou te dar um exemplo simples. Se você tiver lá dificuldade na prova e colar, se você pensar assim, ó, não existe Deus, qual que é o problema? Você está usando um benefício a seu favor, sim ou não? E por que você não cola? Primeiro que você não deixa. Segundo, que há no seu coração uma questão moral. E a questão moral só pode ser impregnada no homem através da mente de Deus. Porque se não tiver a mente de Deus, a gente não entende nada como moral. E aí, para que você tenha argumento para falar com o ateu, ou o ateísta, ou o agnóstico, e aí você tem que mostrar dados. Não é isso que a gente falou em ciência? Mostrar dados? Então eu quero te dar alguns dados. Então ele fala que se a religião é ruim, então a gente tem que ver governos que governaram sem religião. Porque se o ateísmo é melhor, eu tenho que comparar. Não tem outra jeito de eu comparar se uma coisa é boa ou melhor que a outra, se eu não comparar. E aí eu quero comparar com você. Do século XX só. Para ficar só no século XX. E eu vou citar 3 governos que pregaram o ateísmo. Fundamentada em Karl Marx e Nietzsche. Que tem na mente filosófica o darwinismo, que é o crescimento pelo mais adaptado, por quem for mais esperto. Já ouviu falar isso? O mundo é dos mais, mas não é. Tá certo? Então, olha só o que eu quero te colocar aí para a gente caminhar para terminar. 3 regimes. China comunista de Mao. Rússia de Stalin. Alemanha de Hitler. Juntos, sabe quantas pessoas mataram?
quando eu li o livro, eu pensei que estava errado, sério mesmo. 100 milhões de pessoas. Aí eu falei assim, está errado o livro, digitou errado. E aí eu fui pesquisar. Todos os sites que eu pesquisei citam o mesmo número. Então, governos ateístas nunca mataram tanto como nesses governos. Por um simples fator. Não criam que Deus estava vendo o que eles faziam. Se você não crê que Deus está vendo o que você está fazendo, há limite para o ser humano? Não há limite. Então, como que um governo ateísta pode ser melhor que um governo que seja debaixo da poderosa mão de Deus? Não há como comparar. Então, o dia que falar para você que um governo ateísta é bom, cite só esses 3 exemplos: China, Rússia e Alemanha nazista. Hitler achava que bondade, humanidade, fraternidade era fraqueza humana. Nós estivemos lá na Alemanha, eu tive com o bispo Eudes lá, e a gente visitou um campo de concentração lá. O que me chamou a atenção lá? Quem estava guiando a gente lá falou o seguinte: se você perguntar para qualquer soldado nazista, ele não vai sentir culpado. E aí a gente perguntou lá por quê. Ele falou o seguinte: da entrada até a execução, cada soldado tinha um papel. Ninguém sabia todo o ciclo até chegar para matar lá o judeu. Então, ele acreditava que ele não participava da morte, porque ele sabia que no coração de qualquer um existe um padrão moral. E se ele soubesse de todo o ciclo que ia acontecer ali, ele não conseguiria executar esse genocídio que foi feito lá na Alemanha. Meu tempo aqui já acabou e eu vou falar rapidinho sobre isso aqui. 2 coisas que eu quero falar para você e está na sua revista. Quando acharam essa molécula aí, por favor, passe mais um slide, por favor. Conseguir passar mais um slide para mim, por favor? Isso. Então, isso é uma molécula de DNA. Quando descobriram essa molécula em 1953, os evolucionistas acharam que encontraram aí uma razão para criticar o criacionismo, um criador. E eles falam que essa molécula foi criada por o acaso. Você sabe o que é acaso? Acaso é sorte. Não era para acontecer e aconteceu. Então acaso é fé, porque acaso não é nenhuma lei, não existe. Lei é a lei da gravidade, pregada por Newton. Então acaso é o quê? Sorte. Não era para acontecer o universo, aconteceu. Não era para acontecer o DNA, aconteceu. Então quando a ciência ela não consegue explicar, ela fala que é o quê? Acaso. Acaso, aconteceu por sorte. Só que quando você estuda essa molécula, ela é dupla lá, tá vendo? Para você duplicar isso, tem que se quebrar ao meio. Quebrar ao meio. Para se duplicar. Aí, eu só vou te dar um dado dessa molécula, para você ver o dedo de Deus nisso aí. Então, quando você quebra isso no meio, e você vai dividir essa molécula, a princípio você pensa assim, ó, quebrou no meio, vai ligar de novo, vai formar outra célula. Porque eles falam que tudo foi criado pela mutação. Já ouviu falar isso na escola? Mutação? Então, mutação é isso. Só que, se você for falar em mutações, geralmente mutação causa doenças. Então, mutação do cromossomo 21, síndrome de Down. Então, quando você vai tendo mutações nessa molécula, na verdade vai aparecendo o quê? Doenças.
para que não aconteça isso, o que essa molécula faz? Ela existe uma cadeia, e só parte das cadeias, as mais importantes, que são menores, que não pode ter erro, entre essas pequenas partes, existem grandes cadeias. Então, tudo que for acontecer de errado, com certeza vai acontecer numa cadeia mais longa que pode acontecer o erro. Então, a molécula já é inteligente, porque ela cria parte dela que não pode acontecer erro. E ele protege essa área. E ele produz por partes. E depois que produziu por partes, ela junta tudo e faz outra molécula. Então, a molécula é o quê? Inteligente. Ela se autoprotege. Como é que isso acontece por acaso? Eu não consigo ver isso. Eu consigo ver aí uma mente brilhante que criou uma molécula que tem todas as suas características de altura, cor dos olhos, cor do cabelo. E quem criou isso aí? Deus. Na sua revista traz aí, falando de das coisas que comprovam a palavra de Deus, que a Terra é redonda. Você passa o próximo slide, por favor? E eu estou caminhando para o final, prometo para os irmãos. Bom, então você já viu falar, a Terra está no meio aí desses planetas aí. Quem desenhou esse esquema foi um cientista chamado Isaac Newton. Ele que entendeu a lei da gravidade. E essa lei da gravidade é o que rege esses planetas girarem em torno do Sol. Só que ele colocou essa frase interessante aí. Ele era um cristão. Ele falou assim, ó, eu consigo explicar por que a Terra gira em torno do Sol. Mas eu não consigo explicar quem colocou a Terra para girar. E esse é o desafio da ciência até hoje, sabia, irmãos? Einstein veio e falou sobre a física da relatividade. Hoje nós estamos na física quântica partindo para a física de cordas. Mas nenhum conseguiu explicar ainda quem colocou o planeta para girar. Então, quem colocou? E eu termino aqui. Eu convido aos irmãos para ficarem de pé. E eu quero terminar aqui nessa manhã. Eu espero que nessa manhã você tenha visto o quão maravilhoso é o nosso Deus, que criou todas as coisas que há nesse mundo e há nesse universo, que tudo é sustentado pela mão de Deus, criado pelo amor infinito de Deus para conosco, que nos colocou aqui para sermos servos dele. Mas ele nos ama tanto, e cada dia mais faz sentido isso no meu coração, esse versículo. Mas está, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que ama. Então tudo que você viu hoje aqui nessa manhã, não é nada diferente do que Deus preparou para nós lá no céu. E eu queria finalizar aqui falando, todos esses livros que eu coloquei de forma assim, proposital, foram escritos por ex-ateus. Porque eu queria te falar nessa manhã, que quando você vai aprofundar na palavra de Deus, não há coração que resista ao amor de Deus. É o Espírito Santo abrindo a mente, abrindo o coração, abrindo a alma, e a gente reconhecendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Por isso, nessa manhã, irmãos, acalma o seu coração. Não há problema que Deus não possa resolver. Talvez a ciência te fale, essa doença não tem cura, mas Deus cura. Como o irmão falou aqui com testemunho, tinha morrido, mas foi o que? Ressuscitado. Porque quando a razão não consegue explicar, age o sobrenatural de Deus. Você pode orar comigo?
Pai, te agradeço nessa manhã, por essa oportunidade ímpar, Senhor Deus, de conhecer mais de Ti, Senhor Deus, de ter a oportunidade de falar sobre a Tua palavra, sobre a Tua graça, sobre a Tua proteção, sobre o Teu cuidado. Pai, continue estendendo Suas mãos sobre nós, ó Pai, que aprendemos a Tua palavra, Senhor Deus, para semeá-la como sementes, ó Deus, para que germine nos corações, ó Senhor Deus, e que nós façamos, ó Senhor Deus, com a Tua palavra que nos ensina, Senhor Deus, fazer a diferença nesse mundo. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.